Vamos ler, irmãos, o Salmo de número 13 para nós estarmos com a nossa meditação nessa noite. Que Deus possa, em Cristo Jesus, nos abençoar. Leiamos. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto tem me feito muito bem. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo de número 13 é um salmo curto, breve, porém um salmo útil e instrutivo à Igreja do Senhor, a cada um de nós. Esse salmo, se a gente observar, Davi, ele começa nas regiões mais profundas de sua tristeza. Ele começa num tom melancólico, de tristeza, mas se nós observarmos, ele vai subindo e alçando um voo às alturas excelsas da alegria por causa da salvação em Cristo Jesus. E ele começa com um desânimo crônico e termina com uma confiança inabalável. Esse salmo, ele começa no fosso do desânimo e termina, se a gente observar, ele começa, parece que está no fundo de um poço, mas quando a gente termina de ler esse salmo, que é tão breve, a gente percebe que ele vai subindo e termina em cima de uma montanha, de uma alegria exuberante, de um êxtase exuberante de alegria por causa do que Deus tem feito na vida dele. Ele vai da desolação ao deleite. Muito provavelmente, irmãos, o contexto desse salmo, entre o período em que ele foi ungido rei, para ser o futuro rei de Israel, e a ocupação desse reinado. Provavelmente esse é o contexto desse salmo, durante esse período, que foi exatamente aquele período em que ele passou fugindo de Saul, um período que abrangeu 10 anos, em que ele passou fugindo da fúria do rei Saul. Davi, havia sido ungido, como todos sabemos, por Samuel, para ser o rei de Israel, mas ainda não tinha sido entronizado ao trono desse reinado, ainda não havia sido coroado, como rei de Israel. E Davi, antes dele receber esse trono, antes dele ser coroado, parece-me que, quando a gente lê assim, parece que ele foi matriculado na escola do quebrantamento. Parece que esses 10 anos foram os 10 anos de uma escola do quebrantamento para ele, de um aprendizado grande para ele, para não se transformar no segundo Saul. Porque Deus usou o Saul externo para arrancar de Davi o Saul interno, que poderia se levantar dentro dele. Porque Deus, irmãos, tinha visto um homem que fosse totalmente quebrantado, segundo o coração de Deus, para assumir esse trono e ser o rei de Israel, governar com justiça o seu povo. Saul não era esse homem, porque ele era um homem muito arrogante, um homem prepotente e um homem orgulhoso. Então quem sucederia a ele seria Davi.
E para que Davi não fosse um homem como Saul, então Deus matricula ele nessa escola do quebrantamento. E ele passa ali durante 10 anos, fugindo de Saul, mas aprendendo. Nas suas fugas de Saul, houve ocasiões em que Davi ele confessou que estava apenas um passo entre a morte e ele. Ele passou muitos perigos e pela graça de Deus, Davi transformou seu sofrimento em cântico e deixou, irmãos, para nos encorajar em nossas tribulações, exemplos como esse, a sua história, para nos encorajar em momentos de tribulações que nós passamos também. As tribulações de Davi, irmãos, não laboraram, elas não lutaram contra ele, mas as tribulações de Davi, elas foram a favor dele, foram para ajudar ele, foram para trabalhar a favor dele, para depois ele trabalhar por intermédio, Deus trabalhar por intermédio dele, diante da nação que Deus havia escolhido. Então essas tribulações vieram para ajudar ele, vieram para, de certa forma, moldar Davi um caráter de um homem segundo o coração de Deus. As tribulações não vieram para destruí-lo, mas para tonificar as musculaturas da sua alma, para tornar dele um homem forte. Davi foi forjado, irmãos, na fornalha da aflição, ou seja, Deus o provou para depois aprová-lo. E a estrutura desse salmo, ela é bem simples. A gente pode dividir em 3. O versículo 1 e 2, Davi fala aqui sobre os temores que vêm de dentro, os seus sentimentos. No versículo 3 e o versículo 4, ele começa a olhar para os perigos de fora, seus adversários. E os versículos finais, 5 e 6, ele fala sobre a confiança que vem do alto, da sua fé, da confiança em Deus. Então eu queria olhar para esse salmo com os irmãos e nós estarmos meditando nele com essa temática da tristeza profunda, a alegria exultante, a alegria indizível. Então, primeiro, irmãos, vamos ver aqui o que nos diz os versículos 1 e 2, repetir novamente. Vamos ler todo mundo junto, vamos lá. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, irmãos, Davi, ele está sendo perseguido. O texto deixa isso bem claro. Está sendo perseguido pelo seu sogro. Seu inimigo era o seu próprio sogro. E no mundo estreito de egoísmo de Saul, não cabia a eles dois. Saul, ele havia determinado ou Davi ou eu. E para tirar Davi do meio, ele procura matar Davi. Então Davi teve que fugir do seu sogro, e ele foge por cidades, por vilas, por cavernas, por desertos. É essa a peregrinação de Davi durante 10 anos. Davi, irmãos, está cansado de fugir, de se esconder, de ser humilhado e não vê uma luz no fim do túnel. E esse salmo é exatamente uma expressão do seu lamento, uma voz altissonante, audível de sua dor e um recado ao céu de sua profunda tristeza. Então Davi, irmãos, ele expressa isso nesse salmo. O salmo expressa a noite escura da sua alma. Então Davi começa esse salmo derramando algumas queixas sobre a sua situação, como ele estava, seus sentimentos,
e, de certa forma, umas queixas para Deus, se queixando para Deus da situação que ele estava e de que parecia que Deus não estava nem aí para ele. Então ele diz, no versículo, até quando, Senhor? Ele questiona. Ele faz uma pergunta, até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Ele faz duas perguntas, até quando? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Davi, irmãos, ele sente que Deus se esqueceu dele. É esse o sentimento. Deus esqueceu de mim. Estou aqui jogado, né? Estou fugindo do meu sogro furioso, quer me matar, né? Quer me tirar do caminho, e eu tenho que ficar escondido em cavernas, me esconder em vilas, me esconder em cidades, me esconder nos desertos, ir para lugares áridos, solitários. Nos sentimentos turbulentos de sua alma, Davi, irmãos, tem essa sensação de que Deus não se lembra mais dele. Foi, quem sabe, a duração dessa provação que começou a cansar Davi. Porque nós passamos por tribulações e às vezes, irmãos, a tribulação vem sobre nós por algum tempo e a gente diz, eu estou cansado e não aguento mais. Tribulação de 1 mês, de 1 ano, 2 anos. Mas Davi estava enfrentando uma tribulação de 10 anos. E é a duração dessa provação, irmãos, que começou a cansar Davi. E a expressão até quando? Você observar, ela é bem repetida aqui. 4 vezes, nesses 2 versículos, ele pergunta até quando? Até quando? Essas 4 repetições, irmãos, da expressão até quando indica a extrema miséria desse pobre homem. Até quando? Até quando? Ele parece estar cansado. Parece alguém que está cansado. Parece a expressão de alguém que diz, olha, eu não aguento mais. Não aguento mais enfrentar tudo isso, passar por tudo isso, estar enfrentando essa situação. Para Davi, irmãos, o esquecimento de Deus era definitivo e eterno. Porém, esse sentimento é enganoso, pois Deus, irmãos, ele não tem amnésia. Deus não se esquece dos seus filhos. Deus não se esquece de nenhum de nós. De nenhum de nós. Isaías, ele chega a dizer que Deus tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. E todas as vezes que Deus estende a sua mão para abençoar esse mundo, ele vê o nosso nome ali, escrito na palma da sua mão. É a própria palavra de Deus, irmãos, que afirma que mesmo que uma mãe venha se esquecer do filho que amamenta, Deus jamais se esquecerá dos seus filhos. Então, irmãos, tenha isso em mente. Deus jamais vai se esquecer de você. Deus jamais se esqueceu de você. Por mais que esteja grande a dificuldade, a aflição, por mais que talvez você olhe ao redor e você não veja ninguém, saiba que Deus está contigo. Ele é contigo. Ele está sempre com você. Ele está vendo a tua dor, a tua luta, a tua aflição. Então Davi, irmãos, ele continua. Na parte B do versículo 1 diz, até quando ocultarás de mim o rosto? Davi, irmãos, ele sente que Deus não se importa mais com ele. Davi tem a sensação de que Deus o abandonou e ocultou o rosto dele. Deus ocultou de mim o rosto, ele não quer mais nem olhar para mim. Pior, irmãos, do que enfrentar a fúria do inimigo é não poder contemplar a face de Deus, é sentir-se abandonado por Deus. Já imaginou um filho sentir-se abandonado pelo seu próprio pai? Um filho saber que o seu pai não quer mais nem saber dele, o pai ou a mãe. Quão triste é. Irmãos, essa dor era apenas uma sensação que Davi sentia. Deus nunca tinha abandonado ele. Mas essa dor foi a dor que Cristo sofreu ali na cruz. Ele experimentou ali na cruz. Jesus, ele não só sentiu essa sensação, de fato, ele foi abandonado na cruz por causa dos nossos pecados. E ele clama ali dizendo, Deus meu, por que me desamparaste?
Porque Deus virou as costas de fato para Jesus, virou o rosto dele por causa dos nossos pecados, do meu pecado, do seu pecado que estava sobre ele, que ele assume, que ele traz para cima dele, ali naquela cruz. No versículo 2, a parte A do versículo diz o seguinte: Davi, mais uma vez, ele continua seus questionamentos, suas queixas para o céu. Ele diz: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Ele questiona. Davi sente, irmãos, que está só, e o seu único cálice é a tristeza. Até quando eu vou estar relutando, lutando dentro de mim com a minha alma, e ter que conviver dia após dia com a tristeza? Até quando? Davi se sente sozinho, curtindo sua tristeza dia após dia, indiferente, distante, parecia ter virado o rosto para ele Deus. Era isso que ele sentia. Parece que Deus está indiferente comigo. Parece que Deus, ele virou o rosto para mim, e eu fui definitivamente abandonado por Deus. Sendo assim, só lhe restava o que? Lutar. Lutar com suas próprias forças, com as suas artimanhas de soldado, de guerreiro, para escapar das emboscadas, das investidas do seu arquirrival, o rei Saul. Então ele luta com suas próprias forças. Era isso que restava para ele: beber todo dia o cálice amargo da sua própria tristeza. E todo dia à noite ele tem que fazer um plano novo. Para onde eu vou amanhã? Qual será a minha rota de fuga? Porque Davi era perseguido todos os dias. Onde Saul sabia que Davi estava, ele ia atrás. Era uma perseguição ferrenha. Era um calo no pé dele, de fato. Onde ele sabia que Davi estava, ele mandava suas tropas, ele ia, porque ele queria capturar Davi. Então Davi, todo dia à noite, qual era a programação dele? Não era a Netflix, não era o Kawaii, não era sentar e assistir um programa da sua preferência, um futebol. Não era nada disso, sentar e fazer uma fogueira com seus amigos e celebrar. Era estar ali esquematizando a sua fuga. Para onde eu vou amanhã? Qual será a minha rota de fuga? E isso todo dia, todas as noites. E essa rota de fuga ser colocada em prática durante todo dia, durante os dias. Então, irmãos, esse era o plano de Davi, que ele fazia à noite, tinha que ser colocado em prática durante o dia. Isso cansava, irmãos. Imagine isso, a vida de uma pessoa viver dessa forma. Davi já estava cansado de lutar com suas próprias forças. Ele estava cansado de lutar. Ele já não tinha talvez mais estratégia, não tinha já talvez mais força, cansado, terminava o dia cansado de tanto fugir, porque não poderia estar em estrada em local aberto, mas sempre por deserto, cavernas, montanhas. E por isso ele se queixa. E ele termina o versículo 2, dizendo: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Porque o inimigo não dava trégua. Davi sente que o inimigo não lhe dá trégua, não desiste. Ele questiona: até quando esse inimigo vai estar no meu encalço, vai se erguer contra mim? Enquanto Davi, irmãos, mergulhava nas suas queixas, nos seus lamentos, o inimigo não lhe dava trégua. Quanto mais ele viajava para as profundezas da sua tristeza, mais o inimigo faz caminhada em direção a ele, rumo ao topo, para que procure capturar ele. De fato, em muitas ocasiões, quando a gente lê a história, se você ler ali, você vai ver que Saul esteve muito perto de capturar Davi.
E então ele faz essas queixas, começa esse salmo, fazendo essas queixas, essas reclamações ao céu, a Deus, questionando: até quando? Até quando? Até quando? Quantas vezes, irmãos, é isso que nós fazemos também: Senhor, até quando? Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse sofrimento, essa dor. Eu não aguento mais viver assim. O profeta Elias, Senhor, eu não aguento mais. Tira a minha vida. Vai ser bem melhor. Mas, irmãos, aqui nessa segunda parte do Salmo, o que nós vemos, versículo 3 e 4? Vamos ler todo mundo junto, vamos lá. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Irmãos, Davi, ele sai da caverna da tristeza. A gente vê aqui que ele está, os primeiros versículos parece que está no fundo do poço, e aqui agora ele se levanta, e ele começa a escalar esse poço, ele começa a sair dessa caverna, e ele começa a olhar para os perigos que vêm de fora, os seus adversários, mas ao mesmo tempo, ele começa a demonstrar uma certa confiança. Ele sai da sua caverna de tristeza para entrar na brecha da oração. Porque é exatamente isso que a gente vê. Ele está fazendo queixas, ele está reclamando, ele está fazendo aqui uma reclamação a Deus, questionando a Deus: até quando, até quando, até quando? E de repente ele está fazendo uma oração. Ele ora. Ele abandona os trapos da sua autopiedade e ele começa a trajar das armaduras de um guerreiro espiritual. Compreende, irmãos, que de joelhos ele compreende que de joelho ele é muito mais forte do que um exército maior que seja. Ele compreende que ele de joelhos, que ele orando, ele era muito mais poderoso do que Saul, com todo o seu exército que estava ao seu encalço. E finalmente nós encontramos Davi, de joelhos, orando, no lugar da vitória. Pois o santo que avança de joelhos, ele jamais recua. Ele jamais recua, irmãos. E aí ele diz aí no versículo 3, na parte A: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Davi aqui está orando. Antes ele estava reclamando, antes ele estava colocando sua situação diante de Deus. Eu me encontro assim, o inimigo não dá trégua, e eu estou cansado. Até quando isso vai durar? E aqui ele está orando. Orar, irmãos, é buscar o socorro no Deus da aliança. Se antes Davi, ele sentia que Deus havia ocultado o rosto dele, agora ele pede para Deus olhar para ele, para Deus atender ele, para Deus ouvir ele, para Deus socorrer ele. Se antes ele tinha um sentimento de que Deus havia esquecido dele, demorado para o socorrer, agora ele pede a Deus para responder a sua oração. Se antes, irmão, Davi, ele tinha um sentimento de que estava sozinho, para remoer sua tristeza, agora ele recorre ao Deus da aliança, ao seu Deus. Ele recorre a Deus, ele ora a Deus: Deus está comigo. Porque se ele está orando a Deus, é porque ele sabe que Deus está com ele, que Deus pode ouvir. E ele não estava só como ele imaginava que estava. Então, irmãos, nós nunca estaremos sozinhos. Nunca. Deus sempre estará conosco. Derek Kidner, ele diz assim: por maior que seja a pressão do inimigo, a aliança com Deus permanece. Deus tem aliança com Davi, Deus tem aliança com a nação de Israel, e aquela nação não seria destruída, eliminada por causa das ações erradas de Saul.
por causa de um rei que estava ali buscando mais seus interesses próprios. Deus tinha uma aliança e ia colocar um homem ali para governar aquela nação. E esse homem era Davi, ele tinha escolhido lá atrás. Davi já havia sido ungido rei lá atrás. Deus tem uma aliança, irmãos, com cada um de nós. Com cada um de nós Deus tem aliança. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Deus, Ele nos adotou como Pai, nós somos filhos dEle, nunca Ele vai nos abandonar, nunca estaremos sozinhos na nossa jornada aqui. E aí, Davi, ele muda a sua perspectiva, e agora ele passa a olhar para Deus, e as circunstâncias com outros olhos. Ele começa a olhar para Deus, ele tira os olhos só dos problemas, e ele começa a olhar para Deus. Ele reconhece que os problemas estão lá, mas ele reconhece também que Deus está lá. E aí na parte B, ele diz assim: ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Davi pede que Deus ilumine seus olhos. Orar, irmãos, é pedir discernimento para olhar para a vida com os olhos de Deus. E precisamos disso. Porque muitas vezes, irmãos, a nossa cosmovisão é olhar para esse mundo com as nossas próprias expectativas, é olhar para o mundo com o nosso próprio discernimento, é olhar para o mundo apenas alicerçado ou baseado nas notícias que nós vemos na televisão. E nós precisamos, irmãos, olhar para esse mundo com o olhar de filho de Deus. Aqueles que se ocupam a autopiedade, passam a queixar-se, começam a ver, irmãos, a vida com as lentes escuras do pessimismo, da incredulidade. Davi agora, ele quer luz para os seus olhos. Ele precisa de colírio espiritual para ver, pois ele não pode mais viver na mornidão espiritual, no sono da morte, como ele mesmo diz. Davi, ele não quer ficar entregue à ansiedade e quem sabe a depressão ali no fundo de uma caverna escondido. E então ele pede: Senhor, abra os meus olhos para que eu contemple o mundo e a vida de uma forma diferente, para que eu olhe para esse mundo e eu contemple o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Irmãos, ele quer olhar para a vida com os olhos de Deus, compreendendo as coisas da perspectiva do Senhor, que Deus está no controle de tudo, que Deus é todo-poderoso, que Deus é que dá livramento. E essa mudança, irmãos, acentuada no Davi, ocorreu quando ele decidiu colocar tudo diante de Deus em oração. Por isso é tão importante a oração. E como eu falei aqui na sexta-feira, tivemos uma semana de oração, e quantas pessoas não vieram? Quantas pessoas vieram apenas um dia, 2 dias para a oração? Irmão, nós precisamos orar, nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão e orar a Deus, porque quando nós colocamos, fazemos isso em oração, irmãos, muda a nossa perspectiva, muda a nossa mentalidade, muda a nossa confiança em Deus. A nossa petição fervorosa é o óleo mais eficaz, irmãos, para reduzir o atrito da opressão diária, do desânimo. Precisamos orar. Ore, busque a Deus, busque ao Senhor. E Davi, então, ele diz no versículo de número 4, por que ele estava pedindo tudo isso? Que o Senhor mudasse, que o Senhor desse a ele uma nova visão, para que não diga ao meu inimigo: prevaleci contra ele, e não regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Se eu não quero ficar dormindo o sono da morte, eu não quero ser vencido pelo inimigo, capturado por ele, e ser depois tripudiado por ele. Eu não quero. Orar, irmãos, é manter-se vigilante contra as investidas do inimigo.
E nós vivemos cercados de inimigo. O mundo é nosso inimigo. O diabo é nosso inimigo. A nossa natureza pecaminosa é nosso inimigo. O terreno, irmãos, está minado, os perigos são muitos, os inimigos são cruéis. Por isso, nesse momento, nesse campo de batalha, nós precisamos orar e vigiar. Precisamos orar. O inimigo nos espreita, procura uma brecha em nossa armadura. Por isso, irmãos, precisamos ficar atentos à astúcia e às ciladas do inimigo. Pela oração, Davi, em vez de ver o inimigo prevalecendo, ele vê Deus agindo. Pela oração, ele vê Deus agindo em seu favor. E assim, ora para que seus adversários não tenham a oportunidade de se alegrar numa possível queda dele ou numa sua destruição. É isso que Davi pede para Deus. E aí, irmãos, ele encerra esse cântico de louvor, este salmo, versículos 5 e 6, vamos ler juntos, vamos lá. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Irmãos, as circunstâncias, elas não haviam mudado. Saul não havia desistido de perseguir Davi. Saul disse, não levantou um decreto dizendo, não, volte as tropas, ninguém a partir de hoje vai mais perseguir Davi. Não, as circunstâncias não haviam mudado, mas Davi sim. Os inimigos estavam apertando Davi, procurando cercar, a cada dia procurando a notícia, onde ele está? Vamos lá, vamos perseguir, vai por lá, ele está na montanha tal, vamos tentar fazer um cerco, ele está no deserto tal, vamos procurar surpreendê-lo à noite. O inimigo continuava espreitando Davi, mas os seus olhos, irmão, não estavam mais postos nos perigos, e sim em Deus. Em contraste com as suas queixas, seus medos prévios, agora Davi demonstra uma diferença grandiosa, encantadora. Davi demonstra, irmãos, isso, e ele diz, eu confio na tua graça. Regozija-se o meu coração, cantarei ao Senhor. Olha a diferença de um homem que começa lá atrás, se queixando, reclamando, falando para o céu, para Deus, ele sentindo-se abandonado, sozinho, ele agora diz, eu confio na tua graça, o meu coração se regozija no Senhor, e eu cantarei ao Senhor. O mesmo, irmãos, aconteceu com Jó, que antes de ter sua sorte restaurada por Deus, ele teve a sua visão espiritual restaurada. O que nós lemos lá no começo do trabalho? Livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, e aí ele continua aqui, ele diz no versículo 5, na parte A, no tocante a mim confio na tua graça. A fé, irmãos, ela confia, sem vacilar, na graça de Deus. A expressão no tocante a mim indica aqui uma transição do medo para a fé, do questionamento para a convicção das promessas de Deus. E nós, irmãos, devemos crer que nós não vivemos, não é pelo que nós sentimos e pela fé. Eu não senti Deus, eu não estou sentindo Deus. E nem sempre nós sentimos Deus, mas Deus está presente. Nem sempre, irmão, nós sentimos a presença de Deus. Nem sempre nós vamos ter esse momento de epifania, de sentir Deus tão perto de nós, como Abraão sentiu muitas vezes e teve essa epifania de Deus ali perto dele, por meio de uma teofania de um anjo do Senhor ali representado, como Moisés teve. E às vezes nós oramos
e nós sentimos às vezes esse vazio, parece que Deus não está nem aqui perto de mim. Mas, irmãos, nós não vivemos pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas pela fé. E a fé nos diz, a fé nos leva a crer na palavra de Deus, nas suas promessas, está dizendo: eu estarei com você todos os dias, eu sempre estarei contigo. Não vivemos, irmão, de explicações, mas de promessas. Nós temos as promessas de Deus, e mesmo que haja muitos inimigos contra nós, mas são os que estão conosco muito maior ainda, muito maior do que aqueles que estão com eles, aqueles que estão lá fora, daqueles que nos perseguem. A nação de Israel, em determinado momento, estava em guerra com os sírios, e havia cercado ali aquele povo. Eliseu era o profeta que estava naquela época ali, e quando o seu criado, o seu ajudante, um dia levanta pela manhã e ele vê a cidade toda cercada do inimigo, e ele corre até Eliseu, e ele diz, o texto diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que te abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Anjos do Senhor. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem. Irmãos, nós nunca estaremos só, desamparados. Sempre o Senhor estará conosco. A graça de Deus, irmãos, é melhor do que a vida. Isso nos basta. A graça do Senhor foi derramada sobre nós. Davi então compreende isso, e por isso ele diz: no tocante a mim, eu confio na tua graça, eu confio na tua misericórdia, eu confio no Senhor. E ele continua aí, a parte B do versículo 5 diz: regozije-se o meu coração na tua salvação. Irmãos, a fé se alegra na salvação apesar das lutas. Maior é a salvação para nós, é muito mais confortável para nós saber que nós temos a salvação, a vida eterna. E quantas vezes, irmãos, o nosso coração é assolado pela tristeza, a ponto de perdermos a alegria da salvação. Davi experimentou isso mais tarde, quando ele teve uma queda, e ele diz no Salmo 51, ele ora: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Mesmo que os inimigos, irmãos, nos ataquem com fúria pertinaz, nada nem ninguém pode arrancar de nós a salvação, a oferta da graça. E nessa salvação nós devemos exultar com alegria indizível, cheia de glória, nos alegrar. Estou passando por dificuldade, tenho problemas, mas Deus me ama. Ele me ama tanto que Ele me salvou. Ele deu o seu Filho Jesus para morrer em meu lugar. Eu não mereço, e Ele me salvou. Para que amor maior do que esse? Para que graça maior do que essa? Devemos nos regozijar, irmãos, na salvação. 1 Pedro 1,8 diz: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível, cheia de glória. Que nós possamos, irmãos, sermos alegres, exultar, por sabermos que temos a salvação. E Davi disse: no tocante a mim, eu confio na tua graça.
No tocante a mim, eu confio na tua graça, e eu me regozijo, o meu coração se regozija na tua salvação. E aí, ele encerra no versículo 6 dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A fé, irmãos, ela celebra, exultante, ao rememorar os feitos de Deus. Davi disse: Deus já me fez tanto bem, e eu vou cantar ao Senhor por isso. Tanto bem já fez o Senhor a minha alma. Irmãos, Davi começa esse salmo cheio de tristeza e termina cantando. Que bênção! Ele inicia afirmando que Deus havia se esquecido dele. E ele termina esse salmo dando testemunho de que Deus lhe tem feito muito bem. Ele não olha só para aquele momento, ele olha para trás e diz: olha, tanto bem que Deus já me fez, quanta graça que Deus já tem dado a mim, quantos livramentos Deus já fez a mim. Davi, irmãos, compreende que até as tribulações pelas quais estavam passando faziam parte do tratamento de Deus em sua vida. E as tribulações que vêm sobre nós, irmãos, elas são didáticas, são para nos ensinar, são para nos fortalecer, elas servem para nos fazer amadurecer. E Davi compreende isso, tanto que mais tarde ele fala no Salmo 119, versículo 71, ele diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, irmãos, nós não devemos desprezar os nossos momentos de dor, de tristeza, de aflição, mas aprender com eles. Nós devemos, nesses momentos, nos apegar mais ao Senhor ainda, buscar mais ao Senhor, orar mais, confiar mais, adorar mais ao Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja Deus, irmãos, que nós possamos sempre confiar em Deus. Dificuldade, tribulações, temores sempre estarão diante de nós. Os inimigos são muitos, que tentam nos destruir, nos desanimar, nos fazer parar, nos deixar trancafiados dentro da nossa caverna, com os nossos problemas, dores e queixas. Mas nesse momento devemos dobrar o nosso joelho, orar, clamar ao Senhor, buscar o socorro daquele que nos socorre, que está sempre conosco. Devemos nesses momentos, irmãos, lembrar do quanto bem o Senhor tem feito a nós, quantos livramentos já nos deu, cuida de nós dia após dia, e nos deu a vida eterna, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, para garantir para nós a vida eterna, a salvação. Que em tudo isso o nosso coração se regozije e cantemos ao Senhor todos os dias pela sua graça. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua santa e bendita palavra que tem falado ao nosso coração. Nós sabemos que enquanto aqui vivermos, problemas e dificuldades virão sobre nós, ou nós iremos ao encontro deles por decisões